Que a graça e a paz de Cristo seja conosco, também. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu gostaria de meditar com os irmãos no tema o reino de Deus que precisamos viver. Nós então faremos a leitura do texto até o versículo 12, Mateus capítulo 7, de 1 a 12. E essa é a primeira parte dessa mensagem, o reino de Deus que precisamos viver. Nós então vamos meditar nesse assunto, ou nesse tema, até o domingo que vem, quando a gente vai encerrar o Sermão da Montanha. Então, os versículos de 1 a 12 de Mateus capítulo 7. Diz a palavra de Deus: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltem-se, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas. Versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Desculpa, versículo 12 somente, né? Ficaremos até o versículo 12. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças, Pai, por tua misericórdia, por tua bondade e por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Nos abençoe, nos supra, nos guarde, nos conceda, Deus, sabedoria para agirmos, ó Deus, como Jesus agiria, com a mesma vida com que Jesus viveria neste mundo tenebroso. E nos ajude, Senhor, a andarmos conforme o teu coração, andarmos conforme a tua vontade. Nos conceda a sabedoria, Senhor, não somente para que possamos entender a tua palavra nesta noite, mas para que possamos também praticá-la, para que possamos vivê-la. No nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Queridos, então nós temos o Sermão da Montanha. Ele é dividido em algumas sessões interessantes, e aproximadamente são 7 as sessões do Sermão da Montanha. E nessa sessão nós vemos as perfeitas relações para com o próximo. Perfeitas relações para com o próximo. Então, essa sessão que vai aí do versículo 1 até o versículo 12, especialmente, vai nos mostrar aí como deve ser a nossa relação para com
os nossos semelhantes. Da seção de 13 a 23, nós temos então a chamada do Evangelho, né? E então nós temos o encerramento das palavras de Jesus, nos versículos finais, nos versos 28 a 29. Então esse é o resultado da mensagem de Jesus no Sermão da Montanha. Nós então estamos meditando sobre o reino de Deus, e o reino de Deus, ele precisa ser vivido de maneira muito prática. Então a nossa proposta é começarmos essa próxima sessão aí, ou esse capítulo, que envolve 2 sessões, falando sobre essa necessidade de nós vivermos o reino de Deus. Então Jesus ele começa com esse conselho: não julgueis, para que não sejais julgados. O julgamento é algo muito antigo. O juízo ele é antigo e ele foi muito bem ordenado e organizado por Deus lá quando ele deu a lei a Moisés. Moisés então recebe a lei, o decálogo, e dia a dia Deus então vai instruindo Moisés como sistematizar o restante das leis baseadas aí nos 10 mandamentos, ou no decálogo, ou seja, na espinha dorsal que a gente sempre vem falando aqui. E depois o nosso método de justiça ele é baseado no grego-romano, né? No grego-romano, e já com outros desdobramentos. Mas no passado o juízo, a justiça era ainda muito primitivo, mas Deus então estabelece a sua lei como sendo uma lei baseada no seu próprio caráter. A lei de Deus é baseada no seu caráter. Hoje de manhã nós vimos em Carira sobre o tríplice cumprimento da lei, ou o tríplice fundamento da lei. A lei ela se fundamenta nos aspectos teológicos, políticos e didáticos, né? Sim, a lei fala sobre política da maneira correta. A política não é manchada pelo pecado. A política que tem Deus como sendo o rei do povo. Então, se Deus é o rei, nós precisamos nos submetermos a ele. Então, tem o aspecto social da lei baseado na política da lei, né? E o aspecto teológico, o conhecimento de Deus, o aspecto político, o aspecto didático da lei. Ou seja, a lei ela deve ser ensinada e vivida, né? Então nós comentamos sobre isso hoje de manhã. Quando nós pensamos no julgamento que Jesus está falando aqui, ele fala no julgamento com base em nós mesmos. Nós temos um padrão de julgar muito errado, porque a base é a gente mesmo, né? Nós somos a base do nosso julgamento entre nós, e esse julgamento é errado. Jesus, então, ele está ensinando de maneira que nós não possamos tropeçar nessa interpretação particular do juízo, do julgamento. Então, por que Jesus ele fala isso? Porque o nosso julgamento ele é um julgamento sem misericórdia. Ele é um julgamento sem misericórdia, né? E esse é um julgamento baseado nas nossas perspectivas. Nós queremos alcançar algumas coisas quando nós fazemos os nossos julgamentos, quando nós fazemos o nosso juízo. Então, nós temos perspectivas próprias, né? Então, o julgamento é com base em nós mesmos, porque ele é um julgamento sem misericórdia. Aliás, ele acaba sendo um julgamento sem misericórdia, e ele é um julgamento dentro das nossas perspectivas, né? Dentro do nosso caráter, dentro do nosso modelo, dentro das nossas intenções, né? Dentro do nosso juízo limitado. Então ele é de acordo com nós mesmos, e esse é um aspecto proibido por Jesus. Nós não podemos julgar para que não sejamos julgados. Quando nós julgamos dentro da nossa perspectiva, quando nós julgamos sem misericórdia, nós também seremos julgados da mesma maneira. Então Jesus ele proíbe esse tipo de julgamento. Ele vai dizer no versículo 2 aí: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Nós temos visto que Jesus ele nos proíbe
ou ele nos dá exemplo de que nós não devemos agir como Adão agiria, mas agimos como ele mesmo, Cristo, agiria. Então, por isso ele diz, olha, se você agir erroneamente, vão agir erroneamente com você também. Então, você precisa ter um critério, você precisa ter uma medida. Mas antes disso, nós vemos que ele começa a dizer, olha, veja, você é tão pior quanto, ou até mais pior, né? Pior dobradamente, triplicadamente. Ele vai dar um exemplo aqui do nosso olho como sendo o nosso critério de juízo. E segundo o nosso critério de juízo, nós estamos olhando para as pessoas, mas a nossa forma de olhar é mais distorcida do que a maneira que a pessoa está agindo. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Por que é mais distorcida? Porque algo nos impede de julgarmos corretamente. E o que nos impede de julgarmos corretamente, que ele vai usar aqui a figura da trave, né? de uma tábua enorme, de um pedaço de madeira enorme, para que isso nos impeça de termos uma visão melhor perifericamente. E a gente olha para o irmão e diz assim, olha, tem um cisco no seu olho, irmão. Imagine, então Jesus está dizendo o seguinte, a sua visão periférica é contaminada pelo pecado. A sua visão geral, própria, está impedida pelo pecado. O seu pecado impede você de olhar para o defeito de alguém. E Jesus, então, ele é hiperbólico, ele é exagerado, para dizer, olha, tem um pedaço de madeira enorme no seu olho, que impede você de julgar corretamente alguém. Então, veja o que é interessante aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, versículo 3, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu próprio. Olha, Jesus está dizendo o seguinte, olha, para você ajudar alguém a tirar o cisco do olho dele ou dela, você precisa antes tirar a trave, o pedaço de madeira que está no seu olho. Enorme, grande. Então algo te impede de julgar. O seu critério de julgar não é o critério de Deus de julgar, né? Então veja o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim, hipócrita, né? Como é que você pode dizer isso para o seu irmão? Como é que você pode dizer, irmão, vai ter um cisco no seu olho, mas você está com uma trave, um pedaço de pau de todo tamanho, uma tábua corrida nos seus olhos, né? E está querendo então ajudar alguém a enxergar melhor, sendo que você mesmo está enxergando os seus erros. Então veja, Jesus então ele começa a tratar isso, ele começa a demonstrar que o critério a ser usado para tratar alguém não é o próprio, né? Que nós precisamos, antes de tratar alguém, observarmos como nós estamos vivendo. Que para nós sermos autoridade, para ajudarmos alguém a tirar o cisco, de fato a gente tem que observar se há pelo menos um cisco no nosso olho. Entende isso? Mas muitas vezes, ou muitas das vezes, nós temos uma trave no nosso olho. É muito maior do que um cisco. É muito maior do que um probleminha, um problemão. É um problemaço. E Jesus então orienta a esses cuidados. Olhe primeiro o que você tem. Não seja precipitado em julgar. Não seja precipitado em apontar. Primeiro olhe para si. Faça uma análise, né? Paulo, ele, na Santa Ceia principalmente, né? Ele fala aquela expressão de uma pessoa que precisa realmente olhar na sua casa o que está sujo, então limpar ali, né? Examine-se. Essa expressão grega vai ser um trocadilho com a expressão de Aristóteles, de Sócrates. Sócrates ele dizia assim: conheça-te a ti mesmo, né? E Paulo diz assim: olha, você sabe quem você é, mas examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós vamos ver o que precisa ser tratado antes em nós.
para Deus. E nós temos, irmãos, a avidez, muitas vezes, de apontarmos os erros dos outros, sem fazermos uma análise de nós mesmos. A gente está com um pedaço de pau de todo o tamanho no olho, mas a gente faz questão de apontar o cisco no olho. E veja como isso é perigoso, né? Então Jesus diz: hipócrita, ou seja, você não merece credibilidade, você não merece essa consideração toda. Tira primeiro a trave do teu olho, veja primeiro que há um impedimento, que há algo que realmente destaca assim em você, seus erros, há uma péssima conduta sua, para depois você querer falar de alguém, até porque quem fala para corrigir alguém não fala para expor, fala para ajudar, né? O cristão verdadeiro, ele tenta ajudar, ele não tenta expor, ele não expõe ninguém. E quando a pessoa expõe publicamente, significa que de fato ela tem uma trave no olho, né? A sua trave é a sua falta de caráter, a sua falta de humildade, de misericórdia, de mostrar alguém fazendo isso publicamente, né? Então, de fato, quem não quer aparecer, quem não quer passar vergonha, também não faz vergonha, né? Então, Jesus, ele orienta que você fazer uma análise de si mesmo. Então o reino de Deus começa a ser vivido por nós quando nós fazemos uma análise de nós mesmos, uma análise daquilo que nos impede de exaltar alguém, quando nós fazemos uma análise de nós mesmos, daquilo que de fato traz vergonha à nossa conduta cristã, e que às vezes a gente se atém a questões tão pequenas, quando de fato há grandes questões em nós mesmos que precisam ser resolvidas. O julgamento bíblico, ele é um julgamento baseado na pessoa de Deus. O nosso julgamento bíblico é baseado na pessoa de Deus. Uma coisa linda do Salmo 96, ele diz assim: ele vem, esse Deus vem, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então o cristão que julga alguém, julga com base no caráter de Deus. Olha, o Senhor não concorda com isso, né? O Senhor quer que nós consertemos os nossos caminhos, o Senhor quer que nós consertemos as nossas condutas, né? Quem julga com base na própria Escritura. João capítulo 7, versículo 24, sabe o que está escrito lá? João 7, 24, conhece o texto de cor? Vamos abrir lá, para nós lermos juntos esse versículo. João 7, 24. O que é que está escrito aí? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E sim, mas pela reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. A reta justiça é o nosso instrumento de juízo, não nós mesmos. E a gente levanta muitas vezes a voz precipitadamente para julgar pessoas. Isso não é o reino de Deus. Nós ainda não entendemos o reino de Deus quando nós fazemos isso. Então é fundamental nós julgarmos de acordo com o caráter de Deus. A nossa base é o caráter de Deus, é a sua santidade, é o seu equilíbrio. O Salmo 96 diz que Deus ele virá e julgará os povos com equidade, consoante a sua fidelidade, né? Então o equilíbrio de Deus, a medida de Deus, as razões que Deus tem para julgar são baseadas nele mesmo e na sua palavra. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 16. Quem pode ler para nós aí? João 8, 16. Uma pessoa que lê. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Olha, Jesus diz assim, primeiro, anteriormente, ele disse assim: eu não vim para julgar vocês, não. Eu não vim julgar, não. Mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque o meu juízo é um juízo
assim: olha, eu não vim para julgar vocês, a palavra que eu prego, ela julga vocês. Então veja qual é a base do juízo, o critério do juízo, o instrumento do juízo. O instrumento do juízo é a palavra, o critério é o caráter de Deus, e não nós mesmos, irmãos. Nós não podemos nos iludirmos de que estamos julgando corretamente com base no que nós achamos. Há um critério de juízo, porque se nós julgarmos usando as ferramentas erradas e os critérios errados, nós também seremos julgados da mesma maneira. Mas se nós julgamos, primeiro fazendo uma análise de nós mesmos e depois observando o caráter do modelo do julgamento, né? O julgamento de Deus, que é um julgamento santo, que é um julgamento correto, então esse Deus, Ele me permite julgar de acordo com o seu juízo, com o dele, não com o meu mesmo, né? Então, o nosso julgamento, ele só é legítimo, segundo a Escritura, quando nós vemos lá, se você observar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o juízo que nós praticaremos é um juízo baseado naquilo que o Senhor estabeleceu, né? É um juízo baseado no conhecimento de Deus. Esse juízo é o juízo eclesiástico, o juízo do seu povo, e o critério do juízo é a Escritura. O critério do juízo bíblico é o critério da Escritura, né? Se você observar aí, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, quem pode ler para nós? 1 Coríntios 5, 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Isso. Veja aí o versículo 12 a 13. Pode ler, continue, irmão. Mesmo capítulo 12 a 13. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os outros de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O malfeitor. O juízo segundo a Escritura. O juízo conforme a Escritura, que se dá também por meio da disciplina. No capítulo 5, nós vemos uma complementação lá no capítulo 11, o texto fala depois da Santa Ceia, que é melhor que nós sejamos julgados na disciplina bíblica, nos critérios bíblicos, do que sermos condenados como mundo, né? Então nós precisamos ser julgados dentro dos critérios bíblicos, dentro daquilo que o Senhor nos estabeleceu como reta justiça, ou seja, a sua palavra. A palavra de Deus é o nosso padrão de juízo, o seu próprio caráter é esse padrão também. Então, irmãos, nós devemos observar, aqui o Senhor estabelece esse princípio geral, o princípio de que o juízo deve ser conforme o seu próprio caráter. Por quê? Porque nós temos traves em nossos olhos. E a partir do momento que nós tentamos julgar conforme o nosso caráter e o nosso próprio entendimento da situação, sem considerar a vontade do Todo-Poderoso que expressa em seu caráter revelado e na sua palavra como medida de juízo, nós certamente falharemos. Certamente nós falharemos. Então o Senhor, Ele dá ênfase aqui aos cuidados que nós precisamos ter antes de nós julgarmos alguém. E esse juízo tem que ser com base no caráter de Deus e não no nosso mesmo. E aí o versículo 6, ele vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés
e voltando-se, vos dilacerem. Olha só, então Cristo, nesse momento, ele está se referindo à nossa prática de compartilhar as coisas sagradas, né? Cristo, ele faz uma série de conselhos aqui, né? Ele, de uma maneira bem oriental, de ficar expondo vários assuntos de maneira muito circular, e então ele coloca esse ensinamento: não deis aos cães o que é santo. Algumas pessoas vão querer tratar diretamente, dizendo que isso se refere à pregação do Evangelho, mas na verdade é tudo que seja sagrado, é tudo que seja ordenado pelo Senhor e que não deve ser compartilhado com quem não quer tratar o sagrado como sagrado. Muitas vezes, além da pregação do Evangelho, vamos tratar primeiro sobre isso, nós vamos compartilhar o Evangelho com o incrédulo e somos o tempo todo, pelo incrédulo que estamos pregando, a quem estamos pregando o Evangelho, ridicularizados. O Evangelho é algo precioso, é pérola. E é interessante que a palavra pérola aqui é de fato essa joia de valor. É isso que é valoroso. E os porcos, antigamente, eles comiam algum tipo de lentilha, principalmente as que não eram tão comerciais, né? Ou resto de lentilha, resto de comida, ou mesmo a lentilha que estava passando no ponto, então era dado aos porcos. Se você jogasse as lentilhas e as ervilhas e tudo que fosse verde e arredondado para o porco comer, o porco então ele comia. Mas se você jogar a pérola, o porco vai lá, vai cheirar e não vai sentir interesse em comer. Então o porco não sabe discernir o que é precioso do que é vil, do que é desnecessário, ou mesmo que não tem tanto valor assim. O porco, ele pensa em comer aquilo que naquele momento ele acha interessante, mas o porco não tem capacidade de discernir o Evangelho, né? A pérola, e a pérola como símbolo também do Evangelho. Então esses porcos aqui representam as pessoas que não sabem dar o devido valor ao Evangelho e às demais coisas sagradas. Calvino uma vez estava celebrando a Santa Ceia e chegaram homens que viviam uma vida muito impura, e aqueles homens chegaram ameaçando Calvino, João Calvino, o reformador, e apontando espadas em sua direção e dizendo: o senhor vai nos servir a ceia também. Aí Calvino dizendo: pode cortar meu pescoço, mas eu não vou servir a Santa Ceia a vocês. Que coragem! Aqueles homens invadem o culto, armados com espadas, fazendo ameaças àquele homem de Deus, exigindo que Calvino servisse a eles também os sacramentos, o sacramento da Santa Ceia, no caso. E Calvino disse: não, podem cortar meu pescoço, eu não vou servir a vocês, vocês não são dignos deste momento. E muitas vezes, irmãos, a gente vem para um momento de Santa Ceia, de qualquer forma, sem fazer uma análise da nossa própria vida, sem compromisso com Deus, sem dar o devido valor ao culto, aquilo que é sagrado, aquilo que é importante. E na verdade nós valorizamos muito pouco o sagrado. Às vezes somos como porcos diante das pérolas do Evangelho, diante daquilo que é sagrado, e não damos o valor devido. Nós preferimos as ervilhas, as lentilhas, as azeitonas, mais do que a própria mensagem do Evangelho, mais do que o próprio culto, mais do que a própria Santa Ceia. É triste ver crente perder Santa Ceia.
Vou dizer por que é triste. O Senhor ordena em Êxodo que a Páscoa seja celebrada como estatuto perpétuo e que as crianças fossem crescendo e fossem perguntando: o que é que significa isto? Aí o pai e a mãe teriam que explicar a importância da Páscoa. Olha, isso aqui significa que o Senhor nos libertou da escravidão, da casa da servidão, do poder de Faraó. Aí conta a história da Páscoa. Aí o Senhor diz assim: isto é estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos e para gerações vindouras. Sabe o que significava a Páscoa? A celebração da libertação da escravidão. A Santa Ceia significa a celebração da nossa salvação. E quando nós negligenciamos, nós estamos dizendo ao Senhor: isso não é tão importante para mim. Eu vou para o culto hoje, não sei se vou. Não estou tão interessado. Mas a Santa Ceia, eu sei o mês que vem. Será que somos nós como povos que preferem as lentilhas, as ervilhas, as azeitonas do que as pérolas? Será que nós somos mais atraídos por aquilo que nos satisfaz momentaneamente? Queridos irmãos, nós devemos valorizar o sagrado, nós devemos valorizar as ordenanças do Senhor. Tem incrédulos que não valorizam a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Às vezes você está falando de Evangelho, alguém fala assim: não, é tão bom, né? Deus é coisa boa, tal. Vamos conversar sobre Deus aqui. Deus é Pai. Vamos falar sobre Jesus. Olha, a religião não se discute. Você falou de Jesus, que é a mensagem do Evangelho, que é a pessoa do Filho de Deus, que morreu na cruz por nossos pecados, e o pecador não se interessa. Então não insista. Ore, coloque diante de Deus, peça a Deus que trabalhe na vida daquele pecador, do seu colega de trabalho, do seu colega na faculdade. Coloque diante de Deus aquele pecador e peça a Deus que aquela palavra gere efeitos na vida daquele pecador, e que um dia ele tenha desejo pela pregação do Evangelho. Mas não insista lançando pérolas aos porcos. Não insista, porque de fato o Evangelho é a maior de todas as riquezas que o homem pode ter e receber. Jesus ele conta a história de uma parábola, ele dizendo que o homem ele era colecionador de relíquias, de coisas, de riquezas, e de repente ele encontra uma pérola muito grande, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela. Ele abre mão de todas as outras coisas, de todos os outros tesouros que ele tinha juntado, por causa de uma só. Jesus está falando do Evangelho. Quando nós realmente descobrimos o Evangelho, nós abrimos mão de tudo por causa dele. Mas os porcos, eles não saberão dar valor à pérola que é o Evangelho, às pérolas que são as coisas sagradas, preferindo então comer suas lentilhas e ervilhas e azeitonas. Então Jesus ele chega no verso 7 e diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está falando da persistência de se buscar o favor de Deus. Mas é tão interessante, estudando esse texto, eu percebi que esse texto tem algo ainda muito maior a nos ensinar. Não é só o fato da persistência da oração,
Isso é muito importante. Nós devemos orar assim, nós devemos buscar, nós devemos bater, nós devemos pedir. Nós sabemos que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Se eles nos pedem pão, nós não vamos dar uma pedra, nós vamos dar pão. Se eles nos pedem peixe, nós não vamos dar cobra, nós vamos dar peixe, né? Mas há um ensinamento tão interessante, além da persistência, além do discernimento de se presentear, além do discernimento de que Deus é o Deus que nos atende, o Deus que nos ouve. Há algo que é muito interessante aqui. Veja o versículo 12. Vamos ler juntos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos irmãos, olha só que lição que Jesus nos dá aqui. Ele não está falando somente que nós devemos orar, pedir, nos esforçarmos, porque Deus nos concede coisas boas. Mas o contexto que Jesus está falando tudo isso, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, é no contexto da nossa súplica e do nosso clamor pelos nossos inimigos. É no contexto de que enquanto alguém faz mal para nós, nós devemos rogar a Deus por essas pessoas, e nós devemos dar a essas pessoas. Mais uma vez nós temos a lição de um Deus que é bom e que abençoa os pecadores, e que abençoa os desobedientes, os arredios, né? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas ou boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele está dizendo o seguinte: você não pede favores a Deus, você não busca a Deus, você não solicita de Deus que abençoe, que lhe abra portas, que estenda a mão para você. Você também é mau. Você não faz isso bem para os seus filhos? Faça também a todos os homens. A gente costuma usar os versículos 7 e 8 para a oração, e de fato eles podem ser usados, porque de fato nós temos que orar. Jesus conta a parábola do juiz iníquo, por exemplo. Ele explica que uma mulher precisava que a sua causa fosse julgada, e ela que chegava com um juiz mau e dizia: juiz, julga a minha causa. Ia lá no dia seguinte: juiz, julga a minha causa. Ia lá depois de novo: juiz, julga a minha causa. E diz o texto, Jesus contando a história dessa parábola, né? Ele diz o seguinte: o juiz parou e pensou: mas eu vou atender essa mulher não porque eu quero atender, mas porque ela vai parar de me incomodar. Então Jesus nos ensina a sermos persistentes na oração. Imagina Deus, na nossa relação com Deus. Aqui, veja que a lição, ela vai além da oração. Nós queremos sempre, e citamos esses versículos para a nossa persistência, a prática da nossa oração, que tem que ser assim, é verdade. Se nós orarmos, se nós insistirmos, se nós buscarmos a Deus. Mas em Jesus ele começa então a traduzir isso na prática diária. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. Se nós pedirmos, Ele fará por nós. Então, assim como vocês pedem a Deus, vocês são maus, mas ainda que sendo maus, dão coisas boas aos nossos filhos, sejam bons também com aqueles que não merecem o seu favor. Você esperava por isso agora? Pois é isso que Jesus está dizendo.
Esse é o princípio. Sabe por quê, irmãos? É porque nós temos que demonstrar uma sociedade restaurada. A igreja é a sociedade restaurada. O mundo já está tão acostumado com isso. Pagar na mesma moeda, retribuir o mal com o mal. Nós somos muito bons para pedirmos a Deus. E não pense você que porque você ora um pouco mais, significa que você é melhor do que alguém. Não. Você continua sendo mal. Porque bom é aquele que nos concede as dádivas. Agora ele nos dá uma lição. Você não é mal. Está me pedindo. Eu não te dou. Faça também com os demais homens. Aí a gente volta lá no final do capítulo 5, no versículo 48, quando ele diz: portanto, sede vós mesmos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Olha só, pastor, então esse texto a gente não pode mais usar para oração. Claro, devemos usar, devemos insistir na oração, devemos clamar ao nosso Deus, devemos pedir, devemos investir tempo, devemos buscar a sua face, se é por uma questão de enfermidade, se é por uma questão familiar, se é por uma questão de trabalho, se é por uma questão financeira, rogar ao Senhor, pedir mesmo, mas também devemos fazer isso pedindo a Deus para que nos livre dos nossos pecados, orar pedindo ao Senhor que nos afaste, ou afaste em nós as nossas transgressões, como diz o Salmo 103. Mas o texto, veja como é bonito. Jesus diz: não, vocês insistem, vocês esperem, é bom pedir. Deus é bom. Os filhos de vocês, quando pedem as coisas, insistem com vocês, vocês não dão a eles. Então continue pedindo a Deus. Vocês são maus. Isso é o que Jesus está dizendo, tá? Estou me incluindo nesses maus. Vocês são maus. E o Pai concede coisas boas a vocês. O Pai é bom. Mas também, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazer também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, a bondade de Deus que dá as boas coisas àqueles que lhe pedirem, exige que este princípio seja posto em prática como consequência lógica. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, a lei toda e os profetas vão apontar para isso. Seja uma pessoa solícita, faça favores, seja prestativo ou prestativa. Muita gente não vai merecer não que você peça. Essa semana, Flávia, eu estava muito chateado porque cometeram uma injustiça comigo. E eu fiquei muito chateado, mas muito chateado. Eu disse: vou pagar na mesma moeda. Se eu vou pagar. Eu vou ser todo mundo agora. O meu pensamento. Aí Flávia, com aquela tranquilidade, aquela paciência, disse assim: Romulo, continue sendo bom com seus colegas. Aí na hora veio aquele copo de ela assim, eu parei e pensei, eu cheguei na faculdade, fumaçando de raiva, ainda tive que fazer uma avaliação da disciplina do professor, e ainda coloquei lá, avaliei. Aí todo mundo veio para mim, aí um veio e pediu desculpa: não, desculpa e tal, o professor também reconheceu. E na hora eu pensei: não, vou ter que tentar seguir esse povo de alguma forma. E
Irmãos, a nossa vontade é retribuir mal com mal. E eu pequei nesse aspecto nessa semana. Eu fiquei muito furioso. Eu disse: eu vou servir todo mundo agora. Eu fiquei azedo. Fogo. Fiquei azedo mesmo. Sei que vocês não me viram. Ainda bem. Eu fiquei assim. Pense em uma pessoa carnal. O meu sangue nordestino ferveu. Eu disse: o bicho vai pegar. Vou dizer a mesma coisa, todo mundo naquela sala. Mas Deus foi misericordioso comigo e me mostrou que Ele é bom e eu sou mau. Ele usou a minha esposa para mostrar isso. Ele disse: continue fazendo bem. Mas a minha essência é má. E eu vi isso. Mesmo que eu pareça ser um cara bom, uma pessoa que ajuda, eu sou péssimo. Eu sou mal demais. Meus irmãos, vejam que lição nós temos nesse texto. Talvez nunca mais você vai ler o texto com a mesma ótica que você tinha antes. Você precisa ler o texto com a ótica que Jesus nos ensina. Façam bem para todos os homens. Façam que o benefício seja transferido. Né? Lembre-se, vocês podem realmente mudar essa realidade. Então nós temos aqui, o seu chefe diz que esse ensinamento se chama ensinamento da lei dourada. É precioso demais isso aqui quando a gente conhece a verdade. E eu fiquei tão envergonhado quando eu estava estudando esse texto nessa semana, mas tão envergonhado de mim mesmo. Eu disse: Pai, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque o Senhor é tão bom comigo. Mesmo eu sendo mal, o Senhor me concede tantas coisas. Eu tenho também que, assim como eu espero as pessoas que façam por mim, eu tenho que fazer por elas. E diz: essa é a lei dos profetas. Ou seja, a lei se resume nisso. O caráter de um Deus bondoso, vivido por seu povo resgatado, e resgatando outras pessoas, com base no procedimento e na fidelidade ao Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Faça o bem, não importa, né? Não importa, a gente não precisa se vingar. A Bíblia diz que nós não devemos praticar a vingança pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos conhecer o reino de Deus e viver esse reino para a glória do Senhor. O pecado é como um câncer. O mundo está totalmente consumido pelo pecado. Jesus é a solução do pecado. Ele é a solução do pecado. E a gente tem que mostrar que essa cura chegou até nós. E que os homens precisam ser curados disso também. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque nós que somos maus, recebemos boas dádivas do Senhor. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a estendermos a mão para quem não merece o nosso amor. Me ajude, Senhor, a entender o Evangelho desta maneira, para que o Senhor seja glorificado nas minhas obras e os meus irmãos também. Em nome de Jesus nós te oramos.